18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, boa noite pra você em 100,7, juntos mais uma vez no melhor mix do Brasil para mais uma edição do 18 horas. Eu, você e ela, Karime Leão. Tamo junto, Carlão. Muito boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. É isso aí, estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite aqui no 18 horas. E o salve especial pra quem nos acompanha nas redes sociais, no @18 horas news. Boa noite, gente. Mix. 6 horas e 2 minutos. Vamos conferir agora os destaques do programa 18 horas desta quarta-feira. Governo Lula. O nome do novo superintendente da Suframa só vai ser anunciado na semana que vem. Prefeito de 21 municípios do Amazonas questionam números do IBGE do censo 2022. E entre estas cidades está Parintins, que teve diminuição de 17% da população de 2021 para 2022. Presidente Lula articula a criação da Cúpula da Amazônia. 6 e 3, essas e outros destaques dessas notícias e outros destaques você confere em mais uma edição do 18 horas a partir de agora. E nós vamos juntos com você até às 7 da noite em mais uma edição do 18 horas. Hoje é quarta-feira, 4 de janeiro de 2023, é o ano. 18 horas. Olha só, a Câmara Municipal de Manaus não para de produzir bizarrices, Karime Leão e ouvintes. Também escândalos e fatos inéditos que só servem para manchar a imagem do Parlamento Municipal. Pois é, Carlão. Então, depois de vários escândalos de corrupção na gestão de Davi Reis, agora o livro de posse da nova direção da Câmara Municipal de Manaus para o biênio 2023-2024, gente, sumiu. Desapareceu. Isso mesmo, ninguém sabe, ninguém viu. Ninguém viu. E, bom, onde é que foi parar o livro de posse? Livro, gente, um livro histórico, aquele que a pessoa assina ali, tomei posse, assinei. Importante, tipo né? mas é tipo uma ata, né? Ele é utilizado para o registro justamente da assinatura dos vereadores que assumiram o mandato da mesa diretora da Câmara Municipal de Manaus durante sessão plenária, que aconteceu no domingo. A gente até fez cobertura, a Artemisa Gadelha foi lá e tudo mais, assistiu a tudo. Foi no dia 1º de janeiro e esse livro sumiu, gente. Karime, diante desse fato inusitado, né? Inclusive, o novo presidente da Câmara, o vereador Caio André, determinou a abertura de uma sindicância para apurar o desaparecimento do livro. Exatamente, porque a questão agora é saber a quem interessa surrupiar, roubar, a palavra é essa, né, gente? Sumir com um livro histórico. Gente, não tem valor comercial, tá lá a assinatura da pessoa. São registros legais e que ficam no arquivo da Câmara Municipal de Manaus. É histórico. Esse fato está parecendo ser um tipo de bizarrice, né? Uma vingancinha, uma birra, coisa pequena, muito pequena, dentro de uma instituição que deve ser séria, que deve preservar os bons costumes. Esse caso do sumiço do livro de posse encerra uma gestão trágica, viu, Karime e ouvintes, marcada por denúncias de corrupção, abusos administrativos, de farra com dinheiro público, com aumento das mordomias, aumento abusivo de salários e tentativas frustradas de construção de um prédio anexo. Inclusive, nós comentamos todos esses assuntos aqui no 18 horas ao longo desses 2 anos, né, Karime Leão? Inclusive, falamos também do puxadinho milionário que foi barrado após decisão da Justiça. Todos os fatos foram analisados, foram noticiados como devem ser aqui no 18 horas. Bom, o fato é que é um desrespeito da ex-presidência de Davi Reis, né, que chegou ao ponto dele que ele não participou. O desrespeito do ex-presidente, da ex-presidência de Davi Reis, chegou ao ponto de que ele não participou da transmissão de cargo. Ele simplesmente não compareceu à posse do novo presidente, o Caio André. Atitude que acaba estimulando os comentários de que pessoas ligadas a Davi Reis estariam por trás do sumiço do livro de posse, o que nós nos recusamos a acreditar, gente. Não é possível de uma coisa dessa, porque seria muito baixo, muito sorrateiro, muito sem noção, né, Carlão? Caio, olha só, o desrespeito de não participar da solenidade de uma transmissão de cargo já diz muito do perfil de Davi Reis, o vereador que presidiu a Câmara Municipal como se fosse o quintal da casa dele. É o que dizem. Tanto que na Câmara hoje tem um péssimo conceito aí junto com a população, né?
Isso se deve muito à péssima gestão que ele teve aí nesse a imagem, né, Carlão, da Câmara ficou queimada, ficou arranhada. A população não se reconhece ali, né? Vale lembrar que Davi Reis, mesmo com tudo de errado que fez, queria se reeleger presidente da casa, mas não conseguiu apoio para mudar o regimento interno e foi impedido de concorrer a essa reeleição. Caio André foi eleito com 22 votos contra 19, dados ao vereador Elan Alencar. Vale lembrar também que Davi Reis foi candidato a deputado federal e teve apenas 62 mil votos e não conseguiu se eleger. 18 horas. Olha só, o novo presidente da Associação Amazonense de Municípios, prefeito Anderson Souza, quer a recontagem do censo do IBGE de 21 municípios. Anderson Souza diz que o número apresentado previamente pelo IBGE em dezembro não corresponde à realidade e prejudica a administração dos municípios. Exatamente, Carlão. Parintins é um exemplo de cidade do Amazonas que teve, imagina, a diminuição de 17% da população de 2021 para 2022. E com isso, o repasse de verbas para o município vai diminuir. O repórter Hector Silva traz mais informações a respeito desse caso. O presidente da Associação Amazonense de Municípios e prefeito de Rio Preto da Eva, Anderson Souza, anunciou na última terça-feira, dia 3, que vai entrar com uma ação coletiva na Justiça Federal para pedir a recontagem ou reparo do número de habitantes em 21 municípios do Amazonas. De acordo com ele, apresentados com erro pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, no censo de 2022. Ao assumirmos a associação, tomamos as primeiras providências que já havíamos justamente prometido. 21 municípios foram completamente prejudicados pelo censo. Nós temos vários fatores que contribuíram para isso. Primeiro, nós temos o fator da seca nos rios, a nossa distância geográfica, a dificuldade de o recenseador chegar até as residências e a maioria dos recenseadores se negaram a receber apoio da prefeitura através dos ACS, dos ACE, que são pessoas que conhecem de fato as áreas onde necessitam a presença do recenseador, onde ele sabe que ali tem realmente demanda de pessoas morando e que precisam ser acompanhadas. O censo do IBGE serve como base para o Tribunal de Contas da União calcular e publicar todos os anos os percentuais a que cada cidade tem direito no valor do Fundo Participação dos Municípios. A contagem do censo 2022 deixou alguns gestores municipais preocupados, entre eles o prefeito Bigacia de Parintins. O censo demográfico realizado pelo IBGE apontou a diminuição de 116 mil para 96 mil habitantes em Parintins. Manaquiri também viu sua população ser reduzida de 30.565 pessoas em 2021 para 17.333, uma redução de 43,2%, a maior perda entre os 21 municípios apontados pela Associação Amazonense de Municípios. No total, o Amazonas perdeu 316.437 habitantes na comparação entre a estimativa usada para a divulgação do Fundo Participação dos Municípios em 2022 e o balanço prévio do censo divulgado no último dia 29 de dezembro, passando de 4.268.699 pessoas para 3.952.262 pessoas em todo o Amazonas. Por meio de nota, o IBGE informou que entende que não procedem as contestações de municípios que defendem a utilização dos dados populacionais desatualizados. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 11 minutos. Vamos para Brasília. Vamos conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite. Cadu, então, o vice-presidente Geraldo Alckmin tomou posse hoje do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Mas ele decidiu deixar para a próxima semana um anúncio aqui muito importante aqui pra gente, aqui do estado do Amazonas, do novo superintendente da SUFRAM. É isso mesmo, Cadu? Quais são as expectativas para esse nome? Boa noite.
Provavelmente sim, Karime. Boa noite para você, boa noite, Carlão, boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Hoje eu acompanhei a posse do vice-presidente Geraldo Alckmin como ministro do MDIC, que é o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, que aconteceu hoje no Palácio do Planalto, aqui em Brasília. A SUFRAMA faz parte da estrutura central do MDIC. Alckmin, o Geraldo Alckmin, falou bastante sobre a reindustrialização do Brasil, a importância de retomar o protagonismo da indústria a fim de ampliar as exportações e abrir o mercado do Brasil para outros países. A SUFRAMA está nesse contexto porque muitas empresas exportadoras estão em Manaus, gerando milhares de empregos, arrecadando tributos e principalmente gerando riquezas para o Brasil. Na verdade, esse discurso de Geraldo Alckmin foi no sentido de tentar aproximar ainda mais esse novo governo das indústrias. A gente sabe que durante a campanha as indústrias elas prestaram apoio ao presidente Bolsonaro e nesse momento a CNI, a Confederação Nacional das Indústrias, suas principais lideranças e os empresários do setor estão divididos. Então o objetivo de Geraldo Alckmin é prestigiar a indústria a partir desse momento. Então vamos ouvir o que disse o vice-presidente e também ministro Geraldo Alckmin sobre a SUFRAMA, que segundo ele está dentro do plano de reindustrialização do atual governo. Vamos ouvir. Enfim, a Apex, Inmetro, a BDI, SUFRAMA, INPI, nosso BNDES e o SEBRAE, juntos com o novo MDIC, trabalharão para levar adiante o grande e inovador programa de reindustrialização, de expansão do comércio e de fortalecimento dos serviços no Brasil. 18 horas. A gente acompanhou a fala do vice-presidente, ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, a respeito da importância da indústria, né, nesse novo governo e a expectativa, né, Cadu, a gente quer saber como é que vai ficar a SUFRAMA. Exatamente, Karime. Quando ele fala indústria, ele traz a SUFRAMA a reboque, né? Então vamos acompanhar para saber se a SUFRAMA vai se encaixar nesse contexto nacional, né? Agora, Karime, nesse evento eu conversei com algumas lideranças aí que me disseram que ainda não foi batido o martelo quanto ao novo superintendente da SUFRAMA. O cenário ainda está aberto. Como a gente falou ontem, a SUFRAMA está sem comando, não tem nenhuma liderança lá desde anteontem, desde terça-feira, quando saiu o Diário Oficial da União com a exoneração de Marcelo Pereira, que era o superintendente adjunto, que desligou as luzes após a saída do general, né? O deputado Reginaldo Lopes, que é um articulador político do PT, ele me disse que o partido está trabalhando para nomear o ex-deputado José Ricardo. Porém, outros partidos têm interesse nesse cargo aí, que são o Solidariedade, do deputado Bosco Saraiva, e o partido Agir. O Agir fez parte da frente ampla de apoio ao então candidato Lula nas eleições e que agora cobra um espaço no segundo escalão do governo. Aí eu conversei também com a chefia de gabinete do próprio ministro Alckmin, que me informou que o nome vai ser definido provavelmente na semana que vem. Então vamos aguardar. Ainda assim, é bom a gente acompanhar de perto porque alguma decisão pode sair ainda essa semana. Karime e Carlão. Cadu, só rapidinho, tomou posse hoje também Marina Silva, né, que assumiu o meio ambiente, não é isso? Um cargo importante Karime, que também tem muito a ver aqui com a gente da região aqui da Amazônia. Tem muito a ver por causa não só das questões ambientais, né, mas também a rodovia BR-319, né. Karime, a posse de Marina Silva foi a que teve mais audiência. O Geraldo Alckmin hoje lotou o Palácio do Planalto, né, deu mais de 600 pessoas e Marina Silva já tarde deu mais gente ainda, deu uma fila enorme em frente ao Palácio do Planalto. Como a gente falou, foi ontem, né, foi o evento mais esperado, público muito grande. E ela é uma importante liderança nessa área ambiental
depois ela volta ao governo, é um acontecimento histórico, né? Ela volta ao governo após 15 anos, após se reentender com o presidente Lula. E ela ainda é conhecida pelo perfil austero, né? Ela não costuma negociar com as oposições, né? E hoje ela fez um discurso muito crítico ao governo de Jair Bolsonaro, que, claro, ele trabalhou durante 4 anos aí pelo desmonte dos órgãos de fiscalização, pela ampliação do garimpo ilegal, pelo avanço do desmatamento da Amazônia, e ela citou parlamentares nesse processo. Ou seja, ela vai precisar negociar com o parlamentar, mas ele jogou eles na fogueira nesse discurso. E no que se refere ao Amazonas, há essa questão polêmica aí da BR-319, né? Marina Silva, na gestão anterior, quando ela foi ministra de Meio Ambiente no governo Lula 1 e 2, né? Ela chegou a ser chamada de inimiga do Amazonas na gestão passada aí, porque as portarias do que ela implantava no Ministério do Meio Ambiente impediam a recuperação da BR-319. E essa questão segue em aberto. No governo Bolsonaro, esse desmonte aí permitiu o avanço das obras da BR-319, porque tem aquele trecho do meio lá, onde fica o trecho mais alagado, o âmago da Amazônia está ali, então tem toda essa polêmica. Ainda assim, apesar do governo Bolsonaro, apesar de toda a flexibilização, a rodovia não foi totalmente recuperada. E agora, o governo do Amazonas está atento aí com relação à postura da ministra, se ela vai continuar sendo mão de ferro com relação à recuperação da BR-319, ou se ela vai manter as liberações ambientais que foram concedidas no governo anterior, que garantiram o avanço das obras. Tá aí um trabalho que vai precisar do olho clínico aí da bancada do Amazonas. Karime e Carlão. Cadu, falando de ministérios, né? Formação ministerial já tem crise aí, né? Mal começou e parece que já tem crise. Quais são os detalhes dessas crises aí, Cadu? A crise começou muito antes desse governo, né? Após a eleição já tinha crise, Carlão, mas agora com o governo montado, o governo já empossado, né? E tá havendo aí, na verdade, um ruído enorme de comunicação. É tanta gente falando, tanta gente anunciando medidas, revogando medidas do governo anterior, tudo mais, que o Palácio do Planalto perdeu a mão, perdeu gerência. Por isso que o presidente Lula convocou para sexta-feira, dia 6, às 9h30 da manhã, uma reunião ministerial com os 37 ministros nomeados. O objetivo é alinhar os ministérios em uma só diretriz e filtrar as informações. O presidente vai dizer o que deve avançar nos próximos meses e o que não deve avançar. Então, nesse sentido, Carlão, ele já desautorizou o ministro da Previdência, Carlos Lupe, do PDT, que andou dizendo por aí que o governo vai revogar a reforma previdenciária que foi aprovada no governo de Michel Temer. Esse assunto causou uma dor de cabeça enorme entre as lideranças do governo. Por isso, Carlos Lupe está, cartão amarelo. Outra que está com cartão amarelo quase caminhando para o vermelho é a ministra Daniela do Vaguinho, do Turismo. Ela acabou de tomar posse e já tem um abacaxi enorme para ela descascar. Saiu na mídia que ela foi eleita e nas últimas eleições ela venceu para deputada federal com a ajuda de milicianos do estado dela, estado do Rio de Janeiro. Isso acabou gerando mal-estar dentro do governo, que contemplou a União Brasil e o União Brasil indicou ela, né? E agora sobrou essa batata aí para o Lula, que agora está pensando em trocar de ministro. Então logo ela que disse que a prioridade, gente, é incentivar o turismo, reduzindo o valor das passagens aéreas. Sabe Deus quando que eu volto para Manaus, gente? Porque a passagem está tão cara, pelo amor de Deus. É verdade. Agora, e outro que também, Karime e Carlão, que está no cartão amarelo é o ministro da Defesa, José Múcio. Ele assumiu o cargo de ministro da Defesa com a promessa de melhorar o relacionamento entre militares e o governo. Até agora isso não aconteceu. Inclusive, José Múcio vem apoiando as manifestações em frente aos quartéis, sendo que o ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que as barracas seriam desmontadas logo no primeiro dia de governo. Ou seja, conflito entre defesa e justiça, um desautorizando o outro. Por isso, ele vem desagradando a cúpula do atual governo. Já são aí, Carlão, as primeiras crises envolvendo o primeiro escalão do governo. Vamos ver se essa turma fica até o fim do primeiro semestre ou se o presidente Lula vai fazer algum ajuste na equipe. Vamos aguardar. Carlão e Karime.
Cadu, e ainda tem gente de ressaca com o resultado dessas eleições, né, Cadu? Teve prefeita que renunciou ao cargo porque o Lula subiu a rampa do Palácio do Planalto. É verdade, Cadu? É verdade. Já pensou se a moda pega, Karime? Vai ter muito prefeito aí largando aí o mandato, né? Karime, a prefeita da cidade linda, no interior do Mato Grosso do Sul, a senhora Carmelinda Leal Martínez Coelho, do partido União Brasil, ela decidiu entregar o cargo de prefeita. Ela apresentou um pedido de renúncia à Câmara Municipal, que acatou aí esse pedido. A presidência da Câmara acatou esse pedido de renúncia e agora ela vai ficar no cargo de chefe do Poder Executivo Municipal até o dia 31 desse mês. Na verdade, Karime, ela cumpriu uma promessa. Como apoiadora do ex-presidente, apoiadora ferrenha aí do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro, ela disse aos correligionários durante a campanha que se Lula subisse a rampa do Planalto, ela renunciaria ao mandato. E como Lula não só subiu a rampa, como recebeu a faixa presidencial sem nenhuma ameaça de golpe, não teve outra alternativa senão renunciar. Esse fato chocou a população local porque Carmelinda foi a primeira mulher a ser prefeita da cidade e ela venceu as eleições com ampla maioria dos votos. Então, por isso, a cidade lá de Carlinda está chocada com essa informação, com essa medida, com essa decisão que ela tomou. Em fevereiro, ela volta para a iniciativa privada, porque ela é empresária e ela tem 46 anos, é nova ainda. Então, quem assume o cargo de prefeito vai ser o vice, né, que vai assumir essa prefeitura de forma tampão. Agora, falando em ex-presidente Bolsonaro, Karime, o namoro com o Partido Liberal está esfriando, viu? O presidente do partido, o Valdemar da Costa Neto, disse que o PL não vai mais bancar o aluguel daquela casa aqui em Brasília, que seria usado como escritório do ex-presidente Bolsonaro. O Valdemar da Costa Neto disse que quem vai ter que bancar essa despesa é o próprio Bolsonaro, que vai receber um salário a partir desse ano aí de R$ 46.600 do partido assim que ele voltar dos Estados Unidos. Não tem prazo, né? Diz que ele vai ficar 3 meses, mas quando ele voltar, ele vai ser contratado como presidente de honra do partido e vai receber o salário de R$ 46.600. Com esse dinheiro, ele vai ter que bancar o aluguel. Então o PL, o motivo dessa mudança, dessa austeridade toda, é que o PL está sem dinheiro por causa daquela multa de quase 23 milhões de reais que foi aplicada pelo TSE depois que o partido apresentou aquele relatório que contestou o resultado do segundo turno das eleições. Situação complicada, e pagar aluguel, Bolsonaro vai ficar difícil para ele. Volto com vocês, Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Valeu, gente. Tchau, até amanhã. Tchau, tchau. Valeu, Cadu. 6h24, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, um filhote de onça, hein, Karime, ouvintes? Onça pintada ainda. Foi resgatada por policiais militares do Comando de Policiamento Ambiental nesta terça-feira em Manaus. Um homem de 74 anos, ele foi preso mantendo o animal em uma caixa. Pois é, o resgate, Carlão, aconteceu numa propriedade na comunidade Agrovila, que faz parte da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Municipal do Tupé, na zona ribeirinha da cidade. Segundo a polícia, o suspeito abateu a mãe do animal e tentava vender o filhote por cerca de R$20 mil. Vamos acompanhar os detalhes agora com a repórter Nathalie Moraes. Um filhote de onça pintada com aproximadamente 5 meses de vida foi resgatado na comunidade Agrovila, no bairro Tarumã, em Manaus. Um caçador de 74 anos foi preso suspeito de ter matado a mãe do animal e tentar vender o felino por R$20 mil. Segundo o tenente Alex Tavares, do Batalhão Ambiental da Polícia Militar, a polícia recebeu uma denúncia anônima relatando sobre um caçador que teria matado uma onça pintada fêmea que estava com o seu filhote de aproximadamente 5 meses de vida. Foi constatado no local que, de fato, havia um animal filhote por volta de 5 meses de idade, com alguns ferimentos, sendo mantido dentro de uma caixa de madeira, né? Após fazer algumas buscas no local, constatamos que também havia uma arma de fabricação caseira. O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente, onde o caso foi registrado. Na delegacia, o suspeito permaneceu calado e não deu explicações sobre
sobre onde ocorreu o abate da onça e o que teria feito com os restos mortais do animal. Ferido, o filhote de onça pintada foi encaminhado para o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente dos Recursos Naturais Renováveis e deve receber os cuidados e reeducação para retornar para a natureza. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, as promessas de Luiz Inácio Lula da Silva, feitas na campanha relacionadas ao meio ambiente e à Amazônia, começam a ganhar forma. E agora Lula articula aí a criação da Cúpula da Amazônia. Carlão, a ideia é reunir os presidentes ou representantes dos países que fazem parte do bioma Amazônia. E existe também a possibilidade de convidar como observadores outros países que não fazem parte aqui da região. E o repórter Hector Silva traz mais detalhes sobre esse assunto. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, propôs a chefes de Estado do continente, durante a sua campanha, a realização de uma inédita cúpula da Amazônia ainda nesse semestre. A sugestão foi feita por Lula nos encontros bilaterais realizados nos dias que sucederam a posse. Com a vitória e posse de Lula, então, a cúpula pode se tornar uma realidade, o que para Philip Fernside, pesquisador do INPA e vencedor de um prêmio Nobel da Paz por pesquisas realizadas em relação à preservação do meio ambiente, acredita que seja bom para todos. É uma notícia boa que o Lula está promovendo reunião com todos os chefes de Estado dos outros países amazônicos para discutir a região, que o Brasil está assumindo uma liderança e aparentemente com a intenção de usar isso para promover a proteção ambiental e não para promover projetos destrutivos em outras partes da bacia, como já aconteceu no passado. E o Brasil tem muito para oferecer, não? Nós temos o sistema de monitoramento, desmatamento, o INPE, que é muito mais avançado que os outros países têm. A capacidade científica em geral do Brasil é maior do que os outros países e tem muito que pode ajudar. E tem muitas coisas que precisam de cooperação entre os países, né? Por exemplo, de conseguir frear o uso ilegal cruzando as fronteiras, por exemplo, madeireiras de Bolívia, de Peru entrando no Brasil. A ideia é reunir os presidentes ou representantes dos 9 países cujos territórios fazem parte do bioma: Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana Francesa e Suriname. A Cúpula da Amazônia deverá ser organizada pela OTCA, a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, organismo que teve o seu papel esvaziado nos últimos anos. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. A Defensoria Pública do Estado entrou com uma ação cobrando da Prefeitura de Manaus, atenção, em um raio-x sobre o lixo nos igarapés da cidade. Importante. O órgão quer um mapeamento das regiões com maior incidência de lixo e áreas com ocupações irregulares, Karine. Bom, e tudo, Carlão, para que seja criado um planejamento e uma força-tarefa de limpeza dos igarapés, dando prioridade às áreas de maior vulnerabilidade social. E a repórter Nathalie Moraes explica mais sobre essa ação. Todos os dias são retirados diariamente 35 toneladas de lixo dos igarapés de Manaus pela Secretaria Municipal de Limpeza Pública. E agora, a Defensoria Pública do Estado abriu uma ação civil pública solicitando da Prefeitura de Manaus um mapeamento das regiões com maior incidência de lixo nos igarapés. A Defensoria também pediu que a administração municipal identifique as áreas com ocupações irregulares, mais propensas às enchentes e as unidades de conservação
nascentes de igarapés em locais onde a população é mais vulnerável. Com base nesses dados, a Defensoria pediu que seja criado e divulgado um planejamento e uma força-tarefa de limpeza desses igarapés, dando prioridade àquelas áreas com pessoas com maior vulnerabilidade social, como explica o defensor público Rodolfo Lobo. Por isso a Defensoria ingressou com essa ação civil pública, pedindo que o Judiciário ordene à Prefeitura de Manaus que realize esse mapeamento às regiões mais afetadas e à população mais afetada, e que a partir disso haja uma força-tarefa e uma atuação conjunta da Defensoria Pública e também do município de Manaus para que haja educação em direitos da população. No ano passado, antes de protocolar a ação, a Defensoria Pública emitiu uma recomendação à Prefeitura de Manaus para que fossem enviadas informações sobre a situação do lixo nos igarapés e quais medidas estavam sendo adotadas, como coleta seletiva. Mas a Defensoria Pública não teve nenhuma resposta. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, atenção estudantes de Manaus, em janeiro, a cota de férias da meia passagem é de 32 créditos. É o nosso assunto em instantes. Mix. 6 horas 32 minutos em Manaus, você conferindo os destaques do dia, hein? Desta quarta-feira, em mais uma edição do 18 horas aqui no Melhor Mix do Brasil. E agora vamos conferir, hein? Saber se vai chover ou se vai continuar sol, né, Karime? É para amanhã, previsão do tempo. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Bom, segundo informações do Clima Tempo, as chances de chuva para amanhã são de 80%. A mínima prevista é de 22 graus, a máxima não deve passar dos 30 graus. A previsão é de sol com algumas nuvens e deve chover rápido durante o dia e a noite. A umidade relativa do ar fica entre 64% e 99%. Mix. O nível do Rio Negro subiu mais 4 centímetros de ontem para hoje. Apresenta agora no Porto de Manaus a cota é 19 metros e 38 centímetros acima do nível do mar. E as chuvas em Manaus deverão ocorrer acima da média para o trimestre janeiro, fevereiro e março deste ano, segundo o Centro Gestor Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, o Sensipan. Olha só, Lucas Mendes, meteorologista do Sensipan, afirma que as chuvas na capital em janeiro vão variar entre 270 a 301 milímetros. Em fevereiro de 222 a 306 milímetros. E março entre 240 a 303 milímetros de chuva. A medição considera a altura entre o solo e a lâmina d'água. 18 horas. Você no Melhor Mix do Brasil, 6h33, Karime. E nesse mês de janeiro, a cota de férias da meia passagem em Manaus é de 32 créditos para os alunos da rede pública municipal e estadual. Já para alunos da rede particular, o limite de 32 créditos de meia passagem estará disponível até fevereiro, como explica para nós a repórter Nathalie Moraes. Alunos da rede municipal e estadual de ensino devem ficar atentos aos créditos do Passe Livre Estudantil, que até o próximo dia 31 estarão suspensos devido ao período de férias nas unidades escolares de Manaus. Durante o mês de janeiro, os estudantes poderão adquirir até 32 créditos de meia passagem. Para os alunos da rede particular, o limite de 32 créditos de passagem também estarão disponíveis nos meses de janeiro e fevereiro. Ainda para esses estudantes e os estudantes de ensino superior, o período para cadastro e recadastro para garantir a meia passagem em 2023 inicia no próximo dia 16 de janeiro e segue até o dia 28 de fevereiro. Os alunos da rede pública não precisam fazer cadastro ou recadastro. Durante esse mês de janeiro, os estudantes podem adquirir créditos de meia passagem nos postos autorizados para a venda, como nos terminais de integração e também através do aplicativo Cadê Meu Ônibus Recarga. Para os estudantes que tiverem dúvida, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana disponibiliza o Disque Estudante por meio do aplicativo de mensagens no número 988181072. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 35 minutos, você no Melhor Mix do Brasil, no ar 18 horas, e daqui a pouquinho você confere. O Teatro Amazonas ganha exposição no metaverso. É o nosso assunto em instantes, já já. 18 horas.
A Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, divulgou o calendário acadêmico dos anos letivos de 2023 e 2024, que terão 200 dias letivos. Resultado do vestibular 2022, acesso 2023 e sistema de ingresso seriado será divulgado nesta quinta-feira, dia 5, Karine. Dia 5, tem que prestar atenção, viu? O ano letivo deve ter início em 8 de maio de 2023 e segue até o dia 23 de fevereiro de 2024. O primeiro semestre do ano letivo se encerra no dia 1º de setembro de 2023. Já o segundo semestre inicia no dia 16 de outubro e termina no dia 23 de fevereiro de 2024. Cada semestre terá 100 dias letivos. Mix. Entrevista do dia. Muito bem, nesta sexta-feira, dia 6 de janeiro, quando se comemora o Dia de Reis, acontece o encerramento da programação do Mundo Encantado do Natal. Foram 40 dias de muitos eventos, tanto aqui em Manaus quanto no interior do Amazonas, Karine. E para fazer um balanço dessas atividades, Carlão, vamos conversar agora com o secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz. Muito boa noite, secretário. Seja bem-vindo ao 18 horas, tudo bem? Então, o circuito promovido... Boa noite, secretário. Então, esse circuito promovido pelo governo do Amazonas superou as expectativas? Sem dúvida nenhuma. Primeiramente, boa noite, Karine Leão, boa noite, meu amigo Carlão, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Mix. A nossa programação de Natal realmente foi surpreendente. Ela não só encantou o público que participou das centenas de atividades que foram realizadas, como também gerou muito trabalho e renda nesse período do ano e ainda divulgou, assim, de forma muito importante o nosso estado, né? Uma vez que nós tínhamos muitos turistas passando pela cidade na época e realmente o resultado disso, os comentários foram muito positivos, inclusive já com indicativo de retorno no próximo ano, querendo ver quais serão aliás, no caso desse ano, né, de 2023, já querendo saber quais serão as novidades. Então, eu aproveito aqui, inclusive, para parabenizar toda a equipe e todos os artistas que fizeram parte do Mundo Encantado do Natal. É que já é parada obrigatória tirar foto na praça lá no Largo de São Sebastião com o Teatro Amazonas, e a cada ano realmente está ficando mais bonito. Eu sei que já é parada obrigatória da família, né, Carlão? Já é um ponto, Exato. né? Como é o acesso, secretário? Quais são os ambientes que a gente pode visitar? Secretário... Pode falar. Pode seguir. Não, a gente agora está partindo seguindo para o encerramento da... Caiu a ligação, nós estamos conversando com o secretário de Estado, o secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, que está fazendo um balanço da programação de Natal promovido pelo governo do Estado do Amazonas. Foram 40 dias de ações, de muita programação, não só aqui em Manaus, quanto na capital do Estado do Amazonas. E ele estava falando para a gente que a cada ano eles estão tentando aumentar e melhorar toda a estrutura e as ações. Ele teve o retorno de vários turistas que passavam por Manaus durante esse período de festa, esse período de Natal, que disse que eles vão voltar só para conferir como é que vai estar, as atrações, as novas atrações para o fim agora já de 2023. Então, secretário, o senhor estava falando para a gente, né, esse finzinho de programação, porque sexta-feira que encerra, não é? Ainda tem Exatamente. No Dia de Reis, a gente vai realizar lá no Largo de São Sebastião a nossa última atividade. Inclusive, vamos ter uma programação que é tradicional nessa época, que são as pastorinhas de Borba. Além disso, teremos uma programação musical muito bonita com os artistas amazonenses, com músicos amazonenses que estarão se apresentando de forma gratuita lá no Largo de São Sebastião. E assim a gente fecha e no dia seguinte ainda acontece uma outra atividade onde parte da decoração ainda estará montada, mas a gente já começa realmente o processo de retirada ali da decoração, então ainda tem aí até pelo menos sexta-feira para fazer aí, quem não tirou foto ainda consegue fazer um último registro do nosso Natal. Legal, ainda está acontecendo. Isso bacana. É muito legal. Agora, secretário, para esse ano, né, o que temos programado, e pode adiantar já alguma coisa para o Carnaval? Sim, a gente, de modo geral, a gente tem o plano de governo, né, que foi divulgado pelo governador Wilson Lima,
e que ele trata muito de políticas públicas de cultura, né? Então nós vamos trabalhar muito a questão de aprovação de leis e iniciativas voltadas ao fomento da cultura e da parte de formação artística, que tem sido outro foco importante desse governo. Para o Carnaval, a gente também já está trabalhando, dialogando aí com as escolas, aguardando uma confirmação deles. Há uma proposta de antecipação da data do desfile das escolas de samba, né? Nós já recebemos essa sugestão dos presidentes das escolas de samba, e estamos só aguardando aí eles fecharem aí nos confirmarem oficialmente, para que a gente possa, assim, dar publicidade a isso. E aí isso certamente vai impactar em todas as atividades que acontecem nessa época, inclusive das grandes bandas e blocos de rua, né, que já são tradicionais nessa época do ano, Karine. Ok, secretário, o Teatro Amazonas completou 126 anos, sábado agora, dia 31 de dezembro, e ganhou inclusive uma exposição gratuita no ambiente em metaverso. Explica aí pra gente como é essa experiência, secretário. Então, Carlão, a gente já na época da pandemia percebemos que o metaverso, ele, pelo menos pra gente aqui, ele ganhou uma visibilidade muito grande. E aí a gente não conseguiu viabilizar naquela ocasião essa visita no metaverso. A gente fez sim uma visita em 360 graus, uma forma que nós encontramos de permitir que as pessoas visitassem o teatro mesmo de suas casas. E agora, com a parceria com a indústria VAT, a gente então conseguiu ter o Teatro Amazonas nesse ambiente. Então a pessoa entra e aí vê toda ali a estrutura do teatro em 3D. Legal. Tem alguns ambientes internos também que, por exemplo, uma sala festival de ópera, sala Amazonas Filarmônica, e aí áudio que explica determinados ambientes. Realmente é uma experiência extraordinária, que vale a pena conferir. O link está no Portal da Cultura, vai estar até o final de janeiro, nesse primeiro momento, né? Vai até o final de janeiro, e tudo gratuito. Você acessa lá e entra nesse ambiente virtual do metaverso para ver o Teatro Amazonas. E o nosso objetivo, inclusive, depois é entrarmos aí na questão de realizar espetáculos, né? Como já acontecem, né? Em outros ambientes, com as mesmas características do Teatro Amazonas, né? Casas culturais, casas de espetáculos. De repente promovermos espetáculos nesse ambiente também é um projeto futuro. Interessante, Karime. Maravilha. Secretário, como é que foi todo esse processo, Por que vocês selecionaram justamente o Teatro Amazonas? Pela visibilidade internacional que ele tem? Sem dúvida, assim, o teatro ele é o nosso ponto turístico mais importante na área urbana da cidade, né? E a gente até recebemos alguns questionamentos. Não tem um Teatro Amazonas no metaverso e tal. Havia já esse questionamento, por que nós não estávamos nesse ambiente. Mas isso realmente só foi possível graças a essa parceria, né, com a VAT. E com isso a gente realmente conseguiu então viabilizar. E o Teatro Amazonas, claro, como dos nossos 25 prédios, a Secretaria administra 57 equipamentos culturais, sem sombra de dúvidas, o Teatro Amazonas é o mais importante dele. Já tem outro já previsto aí para entrar no metaverso? Outro prédio? Outros pontos turísticos? Como é que está essa situação? Não, na verdade a gente está dialogando, porque a gente precisa entender como é que isso vai acontecer, inclusive numa visita virtual, digamos assim, até ali ao centro histórico da cidade. Sim. A gente, digamos que o Teatro Amazonas é um piloto, né? E a partir desse resultado, certamente ampliaremos aí para outros prédios, como o Palácio da Justiça, o próprio Palácio Rio Negro. É algo que a gente ainda não começou a trabalhar, mas pretende sim dialogar e procurar viabilizar. Secretário, o senhor já entrou? Foi lá, fez a parte dessa visita guiada? Eu tive essa curiosidade e eu adorei quando eu parei na cúpula. E o senhor, você viu? Vi. Incrível, né? Vi as informações. Eu fiz com aquele óculos 3D e tal, muito bacana, é algo incrível. Vão abrir, então assim, uma cultura que vocês podem disponibilizar para os alunos, para os estudantes também. Muito interessante, tem muita informação. Exatamente. É muito útil. Possibilita, né? Ainda mais essa geração agora, né, que se relaciona muito bem com a tecnologia, certamente viver essa experiência de visitar o Teatro Amazonas, né,
desse ambiente virtual, realmente é uma experiência incrível para eles. E, secretário, se tem alguém que conhece o Teatro Amazonas, é você, ele físico, né, Olha, conheço, Carlão, conheço. Valeu, secretário. Eu fico com o Nonatinho lá, com o Nonatinho eu não discuto Nonatinho. Não, Nonato é um patrimônio histórico da cidade, não é, secretário? Principalmente do Teatro Amazonas. Uma personalidade e tanto. Secretário, o Nonato, muito... Karine, faz 50 anos, o Nonato faz 50 anos de Teatro Amazonas esse ano, assim, uma data aí. Que sensacional. O Nonato, gente, é uma personalidade. Ele trabalha no Teatro Amazonas há 50 anos e é ele quem conhece todos os cantos. Uma das minhas primeiras reportagens. Inclusive os fantasmas ele conhece. Exato, foi exatamente uma matéria sobre fantasmas. Todo amigo, Ele contou sobre isso, ou seja, é uma personalidade também tão querida nossa e conhecida aqui de Manaus. Legal, não é, secretário? Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no 18 Horas. Também agradeço aí pela oportunidade mais uma vez. Deixo aqui o convite do governo do Amazonas para que você possa conhecer não só aí o Teatro Amazonas no Metaverso, como todas as atividades que são coordenadas pela Secretaria de Cultura no portal da Cultura, que é o cultura.am.gov.br, ou pelas redes sociais, que é o Cultura do AM. Muito obrigado e um feliz ano novo a todos. Obrigada, secretário. Um feliz ano novo a todos. Muitíssimo obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Conversamos com o secretário de Cultura e Economia Criativa do Estado do Amazonas, Marcos Apolo. 6h47, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, atenção, hein? O prazo para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação voltou a ser de 30 dias após a data do vencimento e o alerta é no Detran Amazonas. O prazo havia sido aumentado para 12 meses nos últimos 2 anos, no caso, em decorrência das restrições impostas pela pandemia de Covid-19. Mas, desde segunda-feira, dia 2, o prazo voltou a ser de 30 dias. Exatamente, Carlão. Agora em Manaus, 6h47. Vamos conferir a previsão do tempo, Carlão, para esta noite? Mix. Muito bem, previsão do tempo, hein? Tempo e temperatura para hoje. Hoje é quarta-feira, Karime Leão. Previsão do tempo. E a previsão para esta noite é de chuva rápida durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima não deve passar dos 31 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 66% e 99%. Olha só, a onda de assalto nos ônibus continua assustando os usuários do transporte coletivo. Na manhã de hoje, uma passageira se jogou de um ônibus da linha 422 durante um assalto em plena Avenida de João Batista. O repórter Hector Silva traz mais detalhes. Uma passageira do transporte coletivo se jogou de um ônibus da linha 422 durante um assalto na manhã desta quarta-feira, dia 4, na Avenida de Djalma Batista, em Manaus. De acordo com o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Amazonas, o Sinetran, a mulher, que não teve o nome e idade divulgados, teve ferimentos e foi socorrida. De janeiro a novembro do ano passado, o Sinetran registrou mais de 1.600 assaltos, uma média de 5 crimes diariamente. Com o aumento dos assaltos, policiais militares foram designados a se posicionarem dentro de terminais de ônibus. Sérgio Fontes, secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Social, também informou que um plano de segurança está sendo montado no âmbito municipal. A Guarda Municipal, ela não tem atuação policial, né? Ela não tem atuação na busca do crime. Isso foge das atribuições dela. Guarda protege bens, serviços e patrimônio da prefeitura. No entanto, a gente tem sim um planejamento para melhorar a segurança, porque o ambiente de terminal de ônibus é um ambiente da prefeitura. A gente não pode interceder na viagem do ônibus, botar as pessoas para fora, fazer busca pessoal nos passageiros, como a PM faz, como a Civil faz, como as polícias fazem, né? A gente não tem essa atribuição
atribuição, não tem essa competência. Mas a gente tem um planejamento de estar presente nos terminais de ônibus, né, de maneira aleatória, além do efetivo que já está lá, a gente quer ir para lá e a gente está planejando com o IMU uma maneira de estruturar melhor os terminais para que a gente possa fazer a vigilância mais efetiva de lá, ou seja, o acompanhamento do embarque e desembarque nos terminais. E isso vai dar sim mais segurança, até porque a gente pretende também movimentar um setor de inteligência para pegar as informações que os guardas eventualmente colhem lá no terminal, para poder identificar, ainda que a gente tenha que passar essas informações para a Polícia Militar, para ela poder fazer revistas, a gente está implementando um setor de inteligência para fazer a compilação de todas essas informações. Às vezes o guarda tem a informação, mas não tem para quem passar. Hector Silva para 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 51 minutos. Chegou a hora da gente saber dos bastidores da política local, da política amazonense, com a jornalista Artemisa Gadelha. Artemisa, boa noite. Então, temos alguma novidade sobre o secretariado do governador Wilson Lima? Sim, Karime. Pois é, a unidade gestora de projetos especiais do governo do estado do Amazonas será transformada em secretaria. Boa noite para você, boa noite, Carlão, boa noite a todos que acompanham o programa 18 horas. Marcelo Campelo, atual coordenador da unidade, deve assumir como secretário. A pasta terá status de Secretaria de Infraestrutura. O anúncio foi feito hoje. E qual a razão da criação dessa secretaria? Bom, segundo o governo do Amazonas, a pasta cresceu e ganhou independência e hoje responde por grandes programas como o Prosamin e Prosai, grandes obras, inclusive, do governo Wilson Lima, e por isso será transformada em secretaria. Marcelo Campelo já foi secretário de Saúde no primeiro mandato de Wilson Lima, durante, inclusive, a pandemia da Covid-19. Eu entrei em contato com o coordenador da unidade, mas publicamente ele disse que não está sabendo da mudança. Acredito que vai esperar o anúncio oficial para se pronunciar. Karime Carlão. Ei, Artemisa, olha só, hoje o governador Wilson Lima, ele está em Brasília e teve um encontro com o ministro das Comunicações, o Juscelino Filho, que é do mesmo partido de Wilson Lima. O que rolou, o que você tem sobre esse encontro, Artemisa, lá em Brasília? Carlão, foi um encontro para firmar parcerias. Além do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, o governador Wilson Lima se encontrou também com a ministra do Turismo, Daniela Carneiro. Ela também é do partido de Wilson Lima, União Brasil. Os temas abordados na reunião não foram citados, mas nas redes sociais do governador ele disse que as parcerias, têm o intuito aí de melhorar a conectividade e levar projetos especialmente ao interior do estado. E ainda para o fortalecimento do turismo como matriz econômica, gerando aí emprego e renda para a população do Amazonas. O governador também participou da posse do governador do Pará, Helder Barbalho, como novo presidente do consórcio da Amazônia Legal. O Wilson Lima postou foto ao lado de Barbalho e ainda do ministro da Integração e Desenvolvimento Regional e ex-presidente do consórcio, Valdez Góes. Segundo o governador do Amazonas, agora com o consórcio é possível viabilizar financiamento internacional para fortalecer a bioeconomia, o desenvolvimento sustentável e a geração de emprego e renda, visando aí a preservação da Amazônia. Vamos ouvir então a fala do governador Wilson Lima. Hoje todas as discussões em torno das questões ambientais, elas passam pelo consórcio da Amazônia. A prova disso é a quantidade de representantes de embaixadas e de outros organismos que foram parceiro e que continuarão sendo parceiro nessa nova etapa. Esse é um espaço em que a gente discute a questão do desenvolvimento regional, naturalmente entendendo as questões ambientais, que é uma prioridade na Amazônia como um todo, mas sobretudo do desenvolvimento que promova condições básicas de sobrevivência para a nossa população. 18 horas. E aí o governador falou principalmente do desenvolvimento
sustentável para a população da Amazônia e, logicamente, pensando aqui no Amazonas. Karime Carlão. Artemísio, o vereador Marcelo Serafim, ele voltou para o PSB. Ele falou, explicou, conversou com você, falou por que ele está de volta? Pois é, Karime, olha, esse impasse aí começou, inclusive, eu posso dizer, nas eleições do ano passado, de 2022. Então, o impasse da saída dele, né, do Avante e o retorno para o PSB. Marcelo Serafim, que era líder do prefeito Davi Almeida na Câmara Municipal de Manaus, se mudou do PSB, que estava há 29 anos, para tentar um retorno como deputado federal pelo Avante, partido do prefeito, mas não foi eleito. Se comenta nos bastidores que alguns candidatos pelo Avante não receberam o apoio que esperavam do prefeito Davi Almeida. Em seguida, bem recente, inclusive, houve aquele racha da base do prefeito na Câmara Municipal de Manaus. Marcelo Serafim, inclusive, entregou a liderança do prefeito na Câmara, né, e se uniu ao grupo que se intitula da Base de Davi, mas de forma independente. O grupo, inclusive, vitorioso, né, que levou aí a vitória ao presidente Caio André. Mas se comenta que esse grupo, na verdade, estaria com aliança fechada com o governador Wilson Lima. Enfim, acredito que tenha se tornado desconfortável para o vereador permanecer no partido onde o prefeito é dono, né? Além disso, Marcelo já está pensando nas eleições municipais de 2024. Eu conversei com ele essa tarde. Vamos ouvi-lo? Nesse momento em que a gente vai começar toda uma preparação em vistas da eleição de 2024, nada mais natural do que o meu retorno ao partido de origem, que é o PSB, partido que eu militei durante 29 anos e saí temporariamente na eleição de deputado federal e retorno agora para minha casa, partido que me formou, partido que eu devo tudo, né, absolutamente tudo. Eu falei isso no dia da minha filiação ao Avante, que tudo que eu sou politicamente é graças ao PSB. E nesse momento eu escolho o dia 9 de janeiro, que é o dia do meu aniversário, para que eu retorne, né, à minha militância partidária como soldado do partido, como sempre fui e continuarei sendo. 18 horas. Por fim, o vereador Marcelo Serafim disse, abre aspas, ninguém se perde no caminho de volta para casa. Estou de volta para o meu aconchego. Fecha aspas. Esse aconchego é o PSB, partido que é liderado aí pelo pai dele, Serafim Correia. E falando ainda do livro da Câmara que sumiu, foi aberta aí sindicância, né, pelo presidente Caio André, do PSC. Inclusive, vocês comentaram aqui no programa 18 horas. Amanhã a comitiva dessa sindicância deve constar no Diário Oficial. Eu soube, inclusive, que a responsabilidade do livro estava com a diretoria, né, legislativa da Câmara na gestão anterior do presidente Davi Reis, né? E o livro sumiu antes da posse. Então, qual o intuito de sumir com esse livro? Bizarrice? Causar desconforto na posse da mesa? Bom, a base mais próxima do prefeito, inclusive, não participou da posse. Eu acredito que esses fatos mostram que a divisão da base do prefeito na Câmara Municipal de Manaus tem causado reflexos até esse momento, né? Talvez seja só o início. Acredito que esses próximos 2 anos corram, inclusive, o risco de não serem harmônicos. O presidente Caio André vai precisar aí de jogo político para dar continuidade nessa gestão. Karime Carlão. Obrigada pelas informações, Artemisa Gadelha. Boa noite, bom trabalho. Para vocês também. Até amanhã. Tchau, tchau. Olha só, no Amazonas o número de passageiros cresceu mais de 131% no transporte rodoviário intermunicipal e em 2022 mais de 750 mil pessoas utilizaram esse serviço para viajar no estado, Karime. E o balanço é da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados no Estado, Arcepan, responsável por coordenar e fiscalizar esse sistema de transporte. E o diretor-presidente da Arcepan, João Rufino Júnior, falou sobre os trabalhos de fiscalização no sistema de transporte no ano passado. Vamos ouvir. Realizamos 70 mil fiscalizações, também um número bem superior que o de 2021, quando realizamos pouco mais de 33 mil fiscalizações, houve um crescimento de mais de 100%, ressaltando a importância do trabalho de fiscalização do serviço,
na garantia da segurança, da eficiência, da qualidade de serviço à população. Abrimos 2 postos novos de fiscalização no município de Itacoatiara e também no Careiro da Várzea. E para o próximo ano, para esse ano de 2023, iremos ampliar a nossa estrutura de fiscalização, né, abrindo novos postos em outros municípios, com esse objetivo de fortalecer a agência para que a agência possa também atuar em outros municípios além da capital Manaus e realizar o seu trabalho no sentido de garantir a segurança, a eficiência, a qualidade do transporte intermunicipal no estado do Amazonas. Você está ouvindo 18 horas. 7 em ponto, seguimos para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O discurso do vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Geraldo Alckmin, hoje traz um pouco de alento para a Zona Franca de Manaus. Alckmin defendeu o fortalecimento da indústria nacional e destacou a sustentabilidade. Não por acaso, o Polo Industrial de Manaus reúne indústria e sustentabilidade. O discurso aponta para a possibilidade do fortalecimento da Zona Franca de Manaus. O vice-presidente também destacou a reforma tributária que pode impactar o polo industrial de Manaus. Mas, pelo discurso, o impacto pode não ser necessariamente negativo. Afinal, um programa nacional de economia verde tende obrigatoriamente a valorizar o polo industrial de Manaus, que há anos se coloca como uma vitoriosa política de proteção e a valorização da biodiversidade da Amazônia. 18 horas. 7 horas e 1 minuto. Boa noite, Karime. Boa noite, um beijo e até amanhã. Beijo, até amanhã. Continue bem, continue em 100,7. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.